Boa noite, né, gente? Boa noite. Meu nome é Wellington, eu sou da Universidade Federal do ABC, lá em Santo André, São Paulo. E hoje eu vim aqui apresentar sobre o meu trabalho chamado Relato de Experiência em Aulas com a plataforma Matfic. Tinha um pessoal do Paraná aqui, né? A gente já foi. No Paraná, essa plataforma também é usada e eu vou explicar um pouco sobre o que ela é. Né? Todos esses relatos aqui vieram da minha atuação no PIBID também, imagino que essa sala só está apresentando seu PIBID, né? E vou fazer uma comparação do uso dessa plataforma com a máquina de ensinar de Skinner, que é outro autor que eu estou falando aqui, além dos vários que vocês já comentaram nas apresentações anteriores. Queria que levantasse a mão quem conhece Skinner ou o behaviorismo, né? São teóricos da educação ali que a gente geralmente aprende no primeiro semestre do curso, né? Bom, deixa eu explicar para vocês por que eu estou pesando isso. A justificativa disso, tá? Como eu falei, eu sou do PIBID de matemática e ao longo de 2025 eu desenvolvi muitas vivências muito interessantes, né? Trabalhei em diversas áreas ali da escola, conheci a coordenação, conheci professores ali, dei aula, dei projeto de matemática líquida, fiz um monte de coisas. Mas uma coisa que me chamou bastante a atenção nesse ano de atuação do PIBID foram as aulas no laboratório de informática da escola, em que os alunos usavam uma plataforma chamada Matfic. A professora chamava essa aula de aula de Matfic, porque ele chamava isso. E o que é isso, né? Eu já vou voltar para a justificativa e o objetivo, mas antes eu preciso explicar uma coisa para vocês. Né? Por isso que eu preciso fazer essa introdução rapidinho. O que é essa tal dessa plataforma Matfic? Ela foi implementada em 2024, tá? Pelo governo da gestão atual que a gente tem, lá em São Paulo, e passou a ser obrigatório no ensino fundamental inteiro, nos finais e iniciais. Tá? E toda semana, os alunos têm que jogar pelo menos 2 jogos ali no computador, em uma aula destinada só para isso. Todos os alunos ficavam sentadinhos ali, bonitinhos, fazendo seus joguinhos, que todas as semanas a própria plataforma enviava para eles fazerem. Tá? Então, é isso que é a plataforma Matfic. E aí todo mundo tinha que fazer isso. Só que nessas aulas eu percebi uma semelhança muito grande com a máquina de ensinar de Skinner. Certo? E eu deixei uma fotinho aqui do que consistia essa máquina lá na década de 1960. Tá? Era uma engenhoca bem simples, como vocês podem ver ali. Era uma máquina em que você colocava um programa ali com exercícios, com as tarefas que tinham que ser feitas. O aluno escrevia, respondia, e a engenhoca retornava ali um feedback na hora. Né? Como eu falei, né, essa máquina foi inventada por Skinner, que era um behaviorista na época, considerado o pai do behaviorismo radical, essa vertente, né? Esse behaviorismo ele fala sobre estímulo e resposta. E como que uma pessoa aprende, né? Por recompensas e por punições. É sempre uma resposta e um estímulo. É assim que ele explica o comportamento humano nesse sentido da aprendizagem. Né? Além disso, eu queria falar também rapidinho sobre a aprendizagem significativa do Ausubel, que é outro autor aqui. Eu imagino que uma parte das pessoas conheceu a aprendizagem significativa pelo Marco Antônio Moreira, mas eu conheci pelo Ausubel. Né? Eu vi muita gente citar isso anteriormente, nesse evento, e a aprendizagem significativa é basicamente quando você consegue relacionar um conhecimento prévio, que são os funções, com a informação nova que você está vendo agora. Beleza, como prometi, vou voltar agora. Qual é a minha justificativa desse trabalho? Eu percebi essa semelhança que as aulas têm com a máquina de ensinar de Skinner. Então, o meu objetivo aqui é verificar se a gente realmente consegue estabelecer uma relação entre essas duas coisas, se a gente tem atualmente uma máquina de ensinar da atualidade, uma máquina de ensinar moderna, e se os alunos, de fato, estão aprendendo bem com isso. Por isso que eu falei sobre aprendizagem significativa. Tá? Então, como que eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Eu deixo aqui, eu vou ler com vocês, tá? Os 3 princípios da máquina de ensinar de Skinner, que eu queria avaliar. Será que a plataforma Matfic atende esses princípios da máquina de Skinner? Será que a gente consegue, de fato, fazer essa comparação? Olha lá o primeiro princípio. A máquina fornece um feedback imediato, o que conduz mais rapidamente ao comportamento adequado e cria e mantém
um ambiente de motivação e entusiasmo. B. Cada aluno movimenta-se ao seu próprio ritmo, dispondo cada qual do tempo de que necessita, em vez de todos estarem sujeitos a um tempo exterior igual para todos. E, por fim, cada aluno segue um programa cuidadosamente planejado para si. Bom, o que eu posso dizer para vocês a respeito das minhas observações? Eu deixei até mais algumas fotinhas aqui dessas aulas. E algumas coisas que eu posso falar para vocês agora são: nessas aulas você não tinha interação nenhuma entre os alunos, basicamente. Os alunos estavam todos ali sentadinhos fazendo suas tarefas que toda semana chegava ali para eles fazerem na plataforma. Tá? E a sala era bem silenciosa, mas sabe que isso é bom? É uma delícia você ter uma sala com os alunos silenciosos ali prestando atenção em você. Mas será que nesse caso aqui era não de fato? Por que eu digo isso? Porque a gente tinha muitos alunos que ficavam inativos. Tanto que vocês conseguem ver, as mesas estão viradas para trás, né? A lousa está do outro lado. A direção decidiu virar as mesas para frente, né? Para trás, no caso, para a parede, para o professor conseguir ver a tela dos alunos. Porque tinha aluno que não estava realmente interessado em fazer isso. Eles estavam em silêncio. Nossa, é ótimo, mas no que esse silêncio será que implica, né? A gente tinha muitos alunos que cometiam vários erros seguidos nas suas questões e não estavam jogando jogos relacionados ao conteúdo que eles estavam aprendendo em sala. E eu acompanhava essas aulas, né? Eram poucas vezes que eles me chamavam para pedir ajuda, né? Como eu falei, né? A gente virou as carteiras e o professor conseguia acompanhar todas as telas do aluno. Mas não era necessário também, necessariamente, digamos, porque o professor, ele tem um computador dele também, e ele consegue acompanhar ao vivo o que cada aluno está fazendo de tarefa, quais questões ele acertou, quantas ele está acertando, qual jogo ele está jogando. O professor consegue acompanhar tudo a partir do computador dele. Né? Todos esses computadores aqui estão conectados à internet, e o professor consegue acompanhar em tempo real o que cada aluno está fazendo naquele exato momento. O que mais eu consigo perceber nessas aulas? Questões pretextualizadas. Eu gosto muito de falar pretextualizada para contrapor as questões que são contextualizadas. Um exemplo muito clássico, né, que todo mundo gosta de falar na escola. Quando aparece uma questão, o João foi na feira e comprou 100 melancias e comeu 49. Quantas sobraram? Isso é uma questão pretextualizada. Porque você inventou primeiro a tarefa e depois colocou uma situação nela. Certo? Porque é totalmente diferente de quando você tem uma questão contextualizada. Por exemplo, temos um fazendeiro que tem 100 metros de cerca e quer fazer um cercado com a maior área possível. Quais devem ser as dimensões desse cercado, por exemplo? Gosto muito disso, de falar esse exemplo, porque é de modelagem matemática, uma área que eu adoro pesquisar também. Tá? O que mais eu consigo falar? Eu disse sobre questões pretextualizadas, né? O livro didático do Estado de São Paulo, né, da rede pública, nem falei, né? Eu tenho uma escola pública, tá lá em Santo André. O livro já está cheio de questões pretextualizadas. Eu e alguns colegas publicamos aqui também um outro trabalho falando sobre isso, que a gente analisa cada uma das tarefas que tem no livro. A gente só tem cerca de 30% de tarefas que vão um pouco além, né? Que não são pretextualizadas nesse sentido, que tem uma situação que demanda um esforço cognitivo um pouco maior, né? Que não é só você aplicar de uma forma, não é só você aplicar um conceito que você acabou de ver. Tá? Resultados. Eu vou ler para vocês, porque eu estou bem pequenininho aqui, mas o que eu pude observar com essas aulas, né? Eu avaliei cada um dos 3 princípios que eu tinha lido para vocês anteriormente, tá? E aqui o primeiro princípio: a máquina fornece feedback imediato que conduz mais rapidamente. Vou dar um vídeo. Conduz mais rapidamente ao comportamento adequado e cria e mantém um ambiente de motivação e entusiasmo. Eu disse que ela coincide parcialmente com isso, por quê? O feedback é imediato de fato, né? E os alunos se mantêm focados no geral, mas não necessariamente implica em um ambiente de motivação e entusiasmo.
né? Eu ia até falar para vocês, só teve uma aula, todo ano de 2005 que eu acompanhei, que os alunos de fato se sentiram entusiasmados com uma atividade específica que a gente teve. Que era uma atividade que apareceu na plataforma falando sobre equações de primeiro grau. Nossa, ali foi uma festa, todo mundo se ajudando, conversando um com o outro, falando sobre esse problema. Ali foi muito legal, mas de resto que a gente vê é aluno bem interessado, acompanhando aqueles joguinhos que algumas vezes, na maioria das vezes, né, eles consideram inteligentes, tá? Cada aluno movimenta no seu ritmo, parcialmente também, né, porque eles não tinham tempo para resolver as tarefas, mas isso tem alguns problemas. E eles não poderiam demorar mais de 3 minutos na questão, porque o professor já avisado que o aluno está inativo, né? Além de não ter um direcionamento da plataforma para os alunos que finalizam mais rápido, se você vacinado, se eles terminam rápido. E além disso, cada aluno segue um programa cuidadosamente planejado para si. Não, isso diverge. É o professor, que é a pessoa que mais sabe sobre a própria turma, não é quem escolhe as tarefas que os alunos fazem. É a plataforma que tem o seu próprio cronograma e manda para os alunos. Tá? Então, o que eu tenho para considerar por fim, né? Eu deixei essa foto aqui só para a gente refletir um pouco. Isso aqui são as aulas que eu acompanhei, e essa daqui é uma aula em que está sendo usada a máquina de ensinar Skinner na década de 1960. Olha essa comparação que a gente tem aqui para a gente refletir. E aí a pergunta que eu posso fazer, né? Qual é a educação mediada por tecnologias de informação e comunicação, né, tecnologias digitais, que a gente quer para os alunos? Será que a gente está no caminho certo? Essas são minhas referências, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Professor, pode ficar à vontade. Pode ficar aqui, Deixa eu só parar a gravação.